Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 33. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. Todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhes fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Peço para os irmãos fazer a sua oração, pedir para Deus tirar todo o impedimento que impede da palavra dele de ser ouvida. Fala assim: eu quero ouvir o Senhor falar poderosamente na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, que eu também vou orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, queremos ouvir somente o Senhor falar nos nossos corações, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua poderosa palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pela Tua misericórdia, Deus Todo-Poderoso, enquanto nós estamos Te ouvindo, que o Senhor venha operar as Tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura. Então cura dessa cegueira, dessa surdez, dessa deficiência espiritual. Faça que veja, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o único caminho. Faça ouvir, Deus Todo-Poderoso, a Tua poderosa voz, Deus vivo, santo, fiel. Faça andar, Deus Todo-Poderoso, nos Teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, no mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Podem se assentar. Eu sempre estou colocando um tema para cada mensagem, que fica mais fácil para os irmãos até entender a mensagem. E o tema de hoje é: em quem você está se espelhando? Olha para o irmão que está do seu lado, que essa mensagem precisa entrar no coração dele. Ele precisa entender o que é um evangelho. Pergunta para ele: em quem você está se espelhando? Para os irmãos entenderem aqui, o pai de Manassés se chama Ezequias. Mas primeiro eu vou falar do pai de Ezequias, que é Acaz. Acaz, ele fez tudo ali que não agradava a Deus. Eu peço para os irmãos voltar um pouquinho. Segundo Crônicas, capítulo 28. Versículo 1. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, eu preciso trazer essa mensagem para a sua vida, porque aqui eu só vou usar umas comparações com a história tanto de Acaz como a de Ezequias, como a do filho de Ezequias também, Manassés. Aqui Acaz, ele vai começar a reinar com 20 anos de idade. E eu quero trazer para a sua vida: com quantos anos você começou a reinar? Quantos anos você começou a ter responsabilidade? Com quantos anos você assumiu um relacionamento ali? E olha o que esse rei ele vai fazer. Do mesmo modo que ele é rei, assim você vai ser um rei dentro da sua casa, ou uma rainha dentro da sua casa. Sim ou não? Sim ou não, minha gente? Você não vai ser uma autoridade na sua casa? Sim ou não? No versículo
versículo 1: tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Assim também é na vida de muitas pessoas, quando começa a ter responsabilidade, em vez de fazer a vontade de Deus, em vez de procurar saber qual que é a vontade de Deus, as pessoas querem andar ali sem pastor, sem entender o que é feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim como o nosso Senhor Jesus nos ensina no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Como é a vontade de Deus nas nossas vidas, meus irmãos? É através da palavra dele. A tua palavra será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu tenho pregado muito isso na igreja, eu tenho ensinado isso na igreja. Você vê que ele vai falar, Jesus Cristo falando para os judeus, no evangelho relatado por João capítulo 8, versículo 31, que estava crendo nele: se vós verdadeiramente andares na minha palavra, serei meus discípulos. Serei meus discípulos. E aqui, Acais, ele não vai querer andar nos caminhos do Senhor. Ele vai se espelhar em outras pessoas. E olha o que ele vai fazer. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas a Balaim. Quando ele fala que antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens ali, eu quero comparar esses reis de Israel que não andaram com Deus como o mundo, entenda isso. O mundo, ele veio se espelhar até mesmo no seu pai, que andou no Jordão, que andou nos caminhos do Senhor. Ele se espelhou naqueles que não andavam nos caminhos do Senhor. Por isso que o tema da mensagem, qual que é mesmo, minha gente? Qual que é mesmo? Em quem você está se espelhando? E olha aqui o que ele vai fazer no versículo 3: também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Então, praticamente, quando uma pessoa começa a se espelhar nas pessoas do mundo, ela não só se destrói, mas ela destrói os seus filhos. Você vê que ele sacrificou ali os seus filhos, ele queimou ali os seus filhos. E por conta disso, Deus entrega ele para os sírios, e ele não vai se arrepender. Olha a diferença agora. O filho dele é Ezequias. Ezequias vai reinar. No versículo 27 vai falar que dormiu Acais, e quem vai reinar agora é Ezequias. Vou ler o versículo 27. E dormiu Acais com seus pais, e sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, olha que não puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar. Ezequias não vai se espelhar no pai dele, porque o pai dele não foi um bom exemplo. Olha aqui, Ezequias vai fazer diferente. Olha no versículo 1 do capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Abígia, a filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez uma escolha. Às vezes, por exemplo, seu pai, sua mãe fez essa escolha deles. Às vezes eles podem ter agradado a Deus ou não. E agora, por exemplo, chegou a hora de você fazer a sua escolha. Aqui no versículo 2, ele vai fazer diferente do pai dele. O pai dele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não, olha aqui, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor
e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-o nas praças oriental. Ele disse-lhe: ouve-me, ó levita, santificai-vos e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Eles os deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, ele dando as costas. Também fecharam as portas dos alpetres, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Israel e Judá, trazendo-lhe perturbação, assolação e escárnio, como vos estás vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram a espada, e os nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora, olha aqui, agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então entenda isso. Mesmo modo que ele está falando, o Senhor vos escolheu, mesmo modo Jesus Cristo diz: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que deis frutos, para que deis frutos. E olha, aqui ele está restaurando, presta bem atenção, o templo. E sabemos nos tempos de hoje que Deus não habita em templo feito por mão humana. O templo que Deus está falando para você restaurar é esse aqui, ó. Às vezes você acha que o Golias está nas pessoas, mas o Golias está escondido dentro de você. Às vezes você acha que o filisteu está nas pessoas, mas o filisteu às vezes está escondido dentro de você. Você precisa restaurar esse templo, se santificar. Se santificar. Você vê que o nosso Senhor Jesus Cristo falou assim, ó, que o nosso Deus procura verdadeiros adoradores. Então é se santificar. Se santificar, porque Deus, ele habita dentro de você. Dentro de você. Ezequias fez a escolha dele. E quando a gente faz a escolha, podemos passar por dificuldades, sim ou não? Sim ou não? No mundo vamos ter aflição, sim ou não? Sim. Mas a palavra fala que quando a gente clama, o nosso Deus sempre, ele nos socorre. O rei da Síria, Senaqueribe, ele vai se levantar. Ele vai se levantar, porque quando a gente começa a se santificar, meu irmão, fazer a vontade de Deus, sempre tem alguém que se incomoda, sim ou não? Sempre tem alguém que vai se incomodar. Por que se incomoda? Porque a nossa luta é contra principado e potestade. O inimigo não quer que você, sabe, transforma ali o ambiente, sei lá, na sua casa, no seu trabalho. Ele não quer. Quando você começa a se santificar, você começa não só a se transformar, mas você vai transformar o ambiente onde você vive. Você vai transformar um ambiente onde você trabalha. E olha, quando o Senaqueribe se levantou, no capítulo 32 agora, o versículo é o 20, vai dizer assim, ó: porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao Senhor. Quando você está fazendo a vontade do Senhor, meus irmãos, você vai clamar, e Deus, ele está falando assim, ó, está fazendo a minha vontade, então eu vou fazer a vontade dele. E olha aqui, ó, no versículo 21,
Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e os chefes. Assim é. Agora entenda uma coisa: quando as pessoas não fazem a vontade do Senhor, quando as pessoas procuram outros deuses para adorar, essa pessoa vai clamar. Ela vai clamar. Ela vai clamar, vai clamar, vai clamar. E às vezes ela vai se perguntar: por que o Senhor não está me ouvindo? Aí Deus vai falar: porque você não me ouve. Se você me ouvir, eu vou te ouvir. Porque Acaz, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso ele vai ser entregue ao rei da Síria. E Deus não vai ajudar ele. Agora, o filho dele não. O filho dele não se espelhou no pai. E assim é. Às vezes nós não podemos se espelhar nos nossos pais, não. Porque os nossos pais, às vezes, eles não estavam andando no caminho do Senhor. Devemos se espelhar naqueles que andaram. Por isso que o tema da mensagem é essa: em quem você está se espelhando? Você vê que o rei Ezequias está surgindo uma guerra, sim, mas quem vai guerrear por ele? É ele ou Deus? Quem é, minha gente? É Deus. É Deus. Mas o rei Ezequias, ele vai descansar. Em outros textos, vai dormir. Ele vai dormir. E o filho dele vai reinar no lugar dele. E o filho dele também vai fazer escolhas. Eu aposto que o rei Ezequias, presta bem atenção, ele ensinava o filho o caminho que tinha que seguir. Se ele estava pedindo para os sacerdotes, os levitas se santificar, ele conhecia a palavra. Ensina o filho o caminho que tem que seguir. Ele ensinou. Mas quando o rei Ezequias morre, o filho vai assumir o caminho do Senhor. Ensinou o filho. Mas depois o filho fez uma escolha diferente. Veja, se espelhar naqueles que andaram no caminho do Senhor, pessoas do mundo. Aqui no versículo 1, no capítulo 33 agora: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Ele fez ao contrário do pai. O pai limpou ali a casa. O filho já fez ao contrário. Não, eu vou sujar a casa. E olha aqui o que ele vai fazer: porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Levantou altares a Balaim, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Usou de adivinhações e de feitiçaria, perdão, que minha Bíblia está arriscada aqui, meus irmãos, de feitiçarias, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provar a ira. Olha aqui, para provar a ira. Ele conhecia ali qual que era a vontade do Senhor, mas ele escolhe fazer tudo de errado, tudo para provocar a ira de Deus. Assim também tem pessoas, sim ou não, crente, que sabe o caminho que tem que seguir, que sabe qual que é a vontade de Deus, mas fala assim: não, vou fazer isso para provocar Deus mesmo. Tem muitas pessoas que estão fazendo isso, sim ou não, que perderam o temor. Eu falo, tem uma grande diferença, meus irmãos, de amar
e temer. Quem ama trai? Fala para mim. Quem ama trai? Não? Eu falo que trai. Eu, como pastor, conheci já algumas pessoas que falaram para mim: eu amo minha esposa, eu amo meu esposo, mas traí. Eu amo. Ó, já vi pessoas falando assim, ó, tive amantes, e falava assim: não troco minha esposa por ninguém. Eu amo minha esposa. Eu conheci também algumas pessoas que não amava, mas falava assim: mas eu não traio, mas eu não amo minha esposa, mas eu não traio. Quem ama trai, sim ou não, minha gente? É caráter. Quem tem caráter não trai. Quem tem temor não trai. Só para os irmãos entenderem, quem ama trai. Muitas pessoas falam que amam a Deus, sim ou não? Um trai ele, sim ou não? Trai ou não trai? Falam que amam, mas trai. Agora, quando você teme, você fala assim: eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Deus não vai gostar. Por isso que Eclesiastes capítulo 13, capítulo 12, perdão, versículo 13, vai dizer assim: de tudo o que você tem ouvido, o fim é temer a Deus. Não é amar a Deus, amar todo mundo ama, é temer, sim ou não? De tudo o que você tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer que seja mal. É temer. Voltando aqui para 2 Crônicas capítulo 32, esse rei Manassés, ele sacrifica os filhos dele. Ele manda queimar os filhos. Ele manda queimar os filhos. E olha como o nosso Deus é misericordioso, meus irmãos. Olha como o nosso Deus é misericordioso. Ele fez tudo de errado ali, provocando a ira de Deus. Mostrei aqui nos textos que ele fazia isso mesmo para irritar Deus. Se você fosse Deus, o que você faria com um cabra desse aí? Você deixava ele assim se prejudicar mesmo? Fala: eu vou deixar ele, só está me provocando, eu vou mostrar o que quer provocar. Eu sou Deus. Sabe, deixava. Deus, ele não faz dessa maneira. Deus ainda avisa ele, se arrepende. Olha aqui no versículo 10 do capítulo 33, e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Assim também, meus irmãos, igual eu estou pregando, eu sinto dores de parto. Eu preguei a semana passada, quarta-feira passada, ao fazer Cristo ser gerado nas pessoas, a fazer as pessoas temer a Deus mesmo, não levar o evangelho de qualquer maneira, não levar a sua vida de qualquer maneira, buscar a santidade, buscar ter um conserto mesmo. E muitas pessoas não ouvem. Eu estou cansado, às vezes está conversando e o irmão acaba falando assim: aquela megera, vai ver, viu, pastor? Eu falo: meu irmão, que evangelho é esse, meu irmão? Você tem que orar pela vida dessa pessoa. Você tem que orar. Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E a pessoa sai como... Tem que orar, tem que perdoar, devemos perdoar.
Olha aqui o que esse Manassés está fazendo, e Deus ainda está sendo misericordioso, avisando para ele, dando mais uma oportunidade. E ele nada. Assim você fala para a pessoa: sai da fornicação, sai da masturbação, sai do pecado, e a pessoa, continua a vida do mesmo jeito. No versículo 10, e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Volta para os caminhos do Senhor. Olha, Deus me usa a minha vida para falar: volta para o caminho do Senhor, seja submisso. E a pessoa ali continua do mesmo jeito. No versículo 11: assim o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com cachos e amarraram com correntes e levaram para a Babilônia. Olha aqui, Deus avisou: olha, eu quero te dar um livramento. Olha, Deus está falando com alguém, ou aqui nos assistindo, porque eu vou postar isso no YouTube. Deus está dando um livramento. Esse rapaz, ele vai ser preso, Manassés. E olha o que ele vai fazer lá dentro, vamos dizer assim, do cárcere. No versículo 12: então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seu pai. Então, presta bem atenção. Às vezes eu posso estar falando com pessoas que já foi entregue mesmo, está vivendo um cativeiro, não consegue mais sair, resolver nenhuma situação. E aqui está o segredo. Então ele, angustiado, aqui, às vezes tem pessoas que estão angustiadas, porque Deus falou e a pessoa não ouviu. Mas aqui o segredo, o que ele fez? Ele orou fervorosamente ao Senhor seu Deus, e se humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Às vezes, por conta da desobediência, Deus falando, alertando, e a pessoa só piorando, acabou entrando num estado assim que é complicado. Mas aqui está o segredo. Ele vai orar fervorosamente ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Senhor. Esse está o segredo. Há solução sim para a vida dessa pessoa que às vezes não ouviu a voz do Senhor e a situação ficou difícil. Porque olha o que está escrito também aqui em 2 Crônicas capítulo 7. Deixa marcado 2 Crônicas capítulo 34. Vamos aqui, 2 Crônicas capítulo 7. O versículo é o 14. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha aqui, se humilhar. É isso que o rei Manassés está fazendo. Se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhar. Tem pessoas que vêm uma vez para a igreja e perdão Deus, vou voltar, aceitar Jesus, aceita, depois vai embora, Deus me perdoou, nunca mais voltou. É se humilhar, é se humilhar mesmo. Voltando aqui para 2 Crônicas capítulo 33. Ele ficou angustiado sim, mas ele orou fervorosamente ao Senhor seu Deus, que é o nosso Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Eu falo de mim, meus irmãos, Deus usava as pessoas para falar comigo, mas eu não ouvia,
né? Vivia igual, me espelhava nas pessoas do mundo, bagunçava mesmo, tocava um samba, até que eu cheguei no fundo do poço, assim. Deus me entregou para os sírios, sabe, para os demônios mesmo, escravizado ali no vício da cocaína. E eu comecei a buscar. E tem vários vícios, meu irmão. Eu falo de um vício que eu vivi, mas tem vários vícios que a pessoa às vezes está escravizado. Igual eu falei, na pornografia, assim, sabe, em vários. E eu comecei a buscar o Senhor. Eu busquei, meus irmãos, tanto que um dia eu entrei assim dentro da igreja, me humilhando mesmo, pedindo a misericórdia dele pela minha desobediência. Um dia eu entrei dentro da igreja, olhei assim, falei para ele assim: aqui é a sua casa, Deus. Se for a sua casa, eis aqui o filho pródigo. A tua palavra fala que o Senhor estava de braços abertos para receber o filho pródigo. Olha eu aqui. A tua palavra nos ensina: pedi e dai-se-vos-á. O Senhor tem visto que eu estou pedindo, que eu estou buscando, que eu estou batendo. E a tua palavra nos ensina: pedi e dai-se-vos-á. Buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta abre. Até que chegou um dia, meus irmãos, que Deus, ele me libertou mesmo. Tem coisa que é espiritual. É Deus que liberta. É Deus que liberta. E olha aqui, ó, o que vai acontecer, meus irmãos. Olha o que esse homem fez. Tem pessoas que quando lê esse texto falam assim: não acredito que Deus perdoou um cara desse. Não acredito. No versículo 13, ele orou a Deus, se aplacou para com ele, ouviu a sua. Ele orou, aqui ó, perdão, versículo 13. Ele orou, e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Às vezes você estava buscando, sabe, os deuses estranhos, é igual Acaz. Acaz, ele buscou reis estranhos. Ele via lá que os sírios estavam tendo sucesso, ele começou a sacrificar para os deuses lá do rei da Síria. Mas aqui eu quero falar assim, ó, o Deus que eu prego é a palavra, é Ele que salva. É Ele que salva. Aqui ó, no versículo 13, ele orou a Deus, ele orou e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto edificou a muralha externa da cidade de Davi, deste oriente do vale da entrada da porta do peixe até Rodom. E levantou muito alto também, pois oficiais valente em toda a cidade fortificada de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém. Levantou-os para fora da cidade e reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifício de ofertas pacíficas e de louvores, e ordenou ajudar que servisse ao Senhor, seu Deus de Israel. Então aqui ó, aqui prova que Manassés, ele não só orou, mas sim também ali Deus socorreu ele, e ele através das atitudes mostrou que estava glorificando o nome do nosso Deus. Assim também, meus irmãos, quando a gente ora e Deus nos liberta ali, é através das nossas atitudes que a gente mostra ali
que a gente está fazendo a vontade de Deus de gratidão. De gratidão. Igual eu disse aqui, quando eu falo a história desse Manassés, você fala assim: meu, eu não acredito que Deus perdoou um cara desse. Queimou os filhos. O cara provocou o Senhor, colocou, sabe, imagens dentro da casa do Senhor, sabendo mesmo, ele quis provocar o Senhor, e o Senhor perdoou ele. O Senhor perdoou ele. O Senhor perdoou aquela mulher que foi pega no adultério. Mas o que ele falou para ela? Vai, não pecas mais. Ele perdoou aquele rapaz que estava há 38 anos no tanque de Betesda. Quando ele encontrou com ele no templo, ele falou assim: olha, vai, não pecas mais, para que não te suceda uma coisa pior. Assim também, o nosso Deus é misericordioso. Não importa o que você tem feito, o que você fez, Deus, Ele quer saber daqui para frente. Mas para algumas pessoas eu aconselho, implora, faça igual Manassés. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor, seu Deus, e se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Buscar até essa situação ser mudada. Porque se ele não orasse aqui, você pode ter certeza que o final dele ia ser igual do avô, Acaz, ser morto, longe da presença do Senhor. É igual Jonas. Jonas, ele não estava na baleia, lá no ventre da baleia. Ele orou lá dentro. Se ele não tivesse orado, ele tinha vivido, sim ou não? Não, tinha morrido. Morrido aonde? Na desobediência. Então assim também é, até você receber a resposta do Senhor, até Deus te libertar assim, daquilo que tem te aprisionado. Amém, meus irmãos? Então esta é a mensagem que eu trouxe para os irmãos. Em quem você tem se espelhado? Nas pessoas do mundo? Toma cuidado. Toma cuidado, toma cuidado. Que uma hora a conta vem. Uma hora a conta chega. Não chega ou não chega? Hoje a conta de água chegou ali. Uma hora a conta chega. Não gasta, uma hora a conta chega. Amém. Mas agora, se você está semeando no Senhor, também uma hora a vitória vem. Você entendeu? Então, esta é a mensagem do nosso Deus Todo-Poderoso. As palmas são do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, aqui todo mundo está firme e forte com Jesus, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Quem é que não está? Quem é que quer voltar para o caminho do Senhor? Erga a sua mão. Filho pródigo, filha pródiga, erga a sua mão. Vem aqui na frente, eu vou fazendo uma oração. Todos aqui já estão no caminho do Senhor. Então é só permanecer, meus irmãos. É só permanecer. Você vê que o rei Acaz, ele fica ali apaixonado pelos deuses dos reis da Síria ali. Às vezes milagres ali que chamou a atenção deles. Mas não foca nisso não. Foca na palavra. Foca na palavra. Foca na palavra, porque naquele dia Jesus Cristo vai dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E muitos me dirão naquele dia: eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu sei que o sinal segue aqueles que creem. Eu creio que o sinal está na minha vida também, mas eu não foco ninguém para os sinais, eu foco para a palavra, pois é a palavra que salva, é a palavra que salva. E não é viver numa igreja, é viver em Cristo, é viver a palavra de Deus. Não aqui dentro, não é apenas ouvir o que eu estou pregando, é colocar em prática lá fora, é colocar em prática aqui um com os outros. Você entendeu? Isso é igreja, é amar uns aos outros, é conhecer ali, é ajudar, é estar próximo, é chorar com aqueles que choram, sorrir com aqueles que estão sorrindo. Isso é igreja. Amém? É abraçar assim a igreja do nosso Deus Todo-Poderoso. Isso é igreja. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Que história, né? Quando eu leio a história de Manassés, eu fico assim: não acredito que o Senhor perdoou um Manassés. Aí Deus fala comigo: esse Manassés era você.
E é tremendo, né? A misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a palavra sempre fala assim, vigiai. Aquele que pensa que está de pé, olha como a palavra fala, aquele que pensa que está de pé. Vigia. Tem muitas pessoas que pensam, eu estou salvo, e não está vigiando. Está vigiando. Por isso que o inimigo tem levado muitas pessoas para a escravidão dos vícios. Estão dentro da igreja, mas está tudo viciado, porque não está vigiando, não está orando, né? E tem coisas que não precisa ficar culpando o diabo, não, né? O diabo só põe assim nas nossas frentes, na nossa frente aqui, ele só põe a concupiscência. Ele faz ali, conforme o seu desejo. Aí ele põe na sua frente. É você que tem que resistir ele. Mas se você pegar, meu irmão, às vezes essa ida não tem mais volta. Amém. Glória a Deus, meus irmãos.